Olá, pessoal, boa noite, boa sexta-feira aí para vocês. Nós vamos começar a aula de hoje agora. A gente recapitulando, né, que na última aula a gente viu aí como que a gente calcula a taxa de transferência de calor de uma aleta, como que a gente vê, né, em que ponto as aletas estão, né, qual que é a temperatura em cada ponto, né? A gente até fez um exercício. E a aula de hoje a gente vai ver dois parâmetros que são extremamente importantes quando a gente fala de aleta e para a gente aprender a falar aí sobre eficiência de uma aleta, né? O primeiro parâmetro que a gente vai estudar hoje vai ser a efetividade de uma aleta. O que é efetividade? Efetividade é diferente de eficiência de uma aleta. A efetividade é o quão é válido eu colocar uma aleta numa superfície, né? O quão efetiva vai ser essa aleta. É isso que esse parâmetro mede. Então, o que a efetividade mede é a taxa de transferência de calor, né, da aleta. Então, vai ser o QA da minha aleta, né, que a gente calculou lá para aquela tabelinha que a gente mediu, sobre a taxa de transferência de calor, que aquele pedacinho da minha aleta ela perdia, né, se ele não tivesse a aleta colocada naquele lugar. Então, a efetividade é um parâmetro que a gente mede antes de colocar a aleta. Vou colocar um rascunho aqui, que eu acho que fica mais fácil, só para a gente tentar entender, né? Então, vou passar para cá, ó. Depois a gente volta, tá? Melhorar aqui o zoom para a gente tentar entender. Então, eu coloquei uma aleta aqui uniforme, né? O que vai ser efetividade? A efetividade vai ser o QA, ou seja, o QA que essa aleta tá perdendo se eu aletasse essa superfície nesse ponto, né? E o que é efetividade? O que é ela? A efetividade é o QA sobre o Q100. O que é o Q100? Se ele não tivesse a aleta, se eu tirasse, vamos supor que eu passasse, conseguisse cortar essa aleta, né, nesse ponto aqui, bem na base, tem minha base primária, né, então coloquei aqui minha base primária, e eu pegasse esse ponto aqui e cortasse essa aleta, né, esse pedacinho que a minha aleta foi instalado, o quanto que ele perde de calor? Porque ele ia perder X. Se eu colocar a aleta, então, eu estou aumentando a superfície, né, minha superfície estendida, então essa taxa de transferência de calor, ela está aumentando significativamente. Então, o QA vai ser sobre o Q100, que é o Q sem aleta, aquele pedacinho que ele estava ocupando sem aleta, né? O que seria esse Q100? O QA vai depender do tipo de aleta que a gente está calculando, e o Q100 é esse pedacinho. Esse pedacinho, ele perde calor por convecção, então seria a lei de resfriamento de Newton. Então, seria o H vezes a área de seção transversal, que é esse pedacinho, né? Vezes o θB, né? Em que a área da seção transversal, ela seria o W, né? Vezes T, que seria esse pedacinho aqui. Então, a efetividade é, olha, eu tenho uma superfície, né? Então, eu tenho aqui uma base, né? Eu tenho uma base qualquer. Eu quero aletar essa superfície, eu quero colocar uma aleta aqui, ó. Será que compensa eu colocar essa aleta aqui? O quão essa aleta vai dissipar e o quão que esse pedacinho aqui, ó, que eu tô aletando ela, dissipa sem aleta. Porque sem aleta, esse pedacinho aqui, ó, de vermelho, ele vai dissipar X. Se eu colocar a aleta, ele vai aumentar, né, minha área superficial, que é o intuito da aleta, e vai dissipar muito mais, né? Então, a efetividade é esse parâmetro, é o calor que a aleta dissipa sobre esse pedacinho que ele dissipa sem. E a gente fala que a efetividade, ela tem que ser no mínimo maior que 2. Ou seja, para eu vir aqui, nessa superfície que não tinha aleta antes, soldar uma aleta, né? Eu fazer um projeto de uma aleta, o que eu vou ter que ter? Ela tem que dissipar pelo menos, essa aleta tem que dissipar 2 vezes mais do que esse pedacinho aqui está dissipando sem ela, né? Se ela dissipar 25, essa aleta tem que dissipar pelo menos 50, porque senão não compensa a mão de obra, né, que eu tenho de vir cá e instalar essa aleta aqui, né? Ela não vai ser efetiva. É o que a gente fala da efetividade da aleta, correto? Pessoal, eu sei que eu gosto de ficar
papel porque eu acho que vocês entendem mais fácil, mas qualquer coisa a gente usa também só o PowerPoint. A gente vai conversando, correto? Tentando melhorar o suporte aqui, que eu tirei ele do lugar agora, né? Mas eu acho que foi. Então, isso é efetividade. Eu, particularmente, a gente gosta de guardar o conceito. Eu falo muito com vocês isso, né? A gente tem que aprender e não decorar. Então, efetividade é o calor que a letra dissipa, né? Que é o QA, aqui, ó, né? Sobre o calor que aquele pedacinho dissipa sem a letra que ele chamou de QB. Em que o QB é a lei de resfriamento de Newton, né? Que vai ser o H vezes a área da seção transversal vezes o θB, tá? E aí é o que eu falei, a efetividade, para eu colocar uma aleta, ela só se justifica, a aleta só é viável, né? A gente fala até de viabilidade também, se a efetividade for maior ou igual a 2. Senão, essa aleta não é viável, né? E aqui, ele colocou um exemplo só pra gente ver como é que funciona. Então, aqui ele colocou uma aleta infinita, né? Deixa eu ver, cadê meu mouse aqui? Ó, achei. Então, ele fez um caso particular, né? É um caso específico para uma aleta infinita, né? Isso aqui que ele colocou nada mais é do que aquele Mzão, né? Lembrando que o calor para uma aleta infinita, ele é M. Se vocês olharem naquela tabelinha que a gente passou na última aula, o calor para uma aleta infinita ele é dado por M, que é dado por essa expressão aqui que eu circulei de vermelho. E aí o calor sem, né, que seria o calor daquele espacinho sem a aleta, né, seria a lei de resfriamento de Newton. Então seria H ou até R vezes θB. O que ele faz aqui, ele cortou θB com θB. Para incluir tudo na raiz, ele multiplicou esses dois termos por 2, que é o que sobrou, né? E aí é apenas operação matemática. Então, aqui ele elevou a 2, né? Falei multiplicou, mas na verdade ele elevou a 2, né? E aí depois ele corta o H, né? Com esse H, o ATR com esse ATR. Então, a gente sobra, que é o perímetro K vezes a área, vezes o H vezes a área da seção transversal, né? A gente simplifica essa forma para a efetividade dessa forma, se necessariamente, se for uma aleta infinita, que é para o caso que o problema está trabalhando, né? É apenas um exemplo, né? E aí, a gente começa a pensar em coisas que a gente poderia fazer para melhorar a efetividade, né? O que eu poderia melhorar para essa letra ser mais efetiva? Então, na hora que a gente olha essa equação para uma letra infinita, por exemplo, eu posso melhorar, utilizar um outro material, né? Aí entra naquela questão que a gente abordou muito naquela aula, se for possível, né? Que às vezes eu não posso trocar um ácido oxidável por um outro que seja muito mais caro, porque financeiramente vai ser um absurdo, né? Então, a gente tem que ponderar naquilo que a gente quer gastar e naquilo que a gente pode fazer. Mas se eu aumentar o K, por exemplo, no caso de uma aleta infinita, eu aumento a efetividade. A relação, a gente tem que tomar muito cuidado com o perímetro e a área. Por quê? Eu posso aumentar o perímetro, né? Que aí aumentaria a efetividade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver se a área da seção transversal, ela não está aumentando. Por quê? Se eu aumento o perímetro e a área da seção transversal também aumenta, acaba que sai áreas por elas, né? Eu tenho que ver o quanto que um está influenciando no outro. E isso é apenas por contas, apenas por tentativa e erro que a gente vai chegar nesse resultado, correto? E o H, né, ele também não pode ser muito grande, que a gente viu se o H for muito grande, né, se eu tiver aí, por exemplo, uma convecção forçada, a efetividade também diminui, ele é inversamente proporcional, né? E aí ele tem que a efetividade, então, tem que ser maior ou igual a 2, né? E resolvendo, tirando isso aqui da raiz, seria maior ou igual a 4, porque aqui dentro tá dentro da raiz, né? E aí ele fala que é aquilo que a gente aprendeu na última aula. Não é necessário o uso de aletas muito longas, pois se a gente tiver, né, o ml, né, aqui ele só passou o M para dividir, mas se o meu produto, o ml, for 2,65, eu já tenho 99% da taxa de transferência de calor.
A gente fez na última aula aí, né? Que a gente viu que tangente hiperbólica de 2,65, ela já é praticamente 1, né? O que me dera aí uma aleta infinita, que me cai no caso de uma aleta infinita. Né? Então, foi o que alguém perguntou, eu tenho que aumentar a partir do produto ml igual a 2,65? Não, gente, a gente não tem que aumentar. Eu conseguindo projetar ela já ser para ser infinita, eu já vou alcançar uma taxa de transferência de 99% dessa aleta, que estaria muito bom, né? O problema é se o projeto vai me deixar ter uma aleta infinita, né? Aí eu falo em questões geométricas, que é o que a gente discutiu. Aqui é uma forma de escrever, né? Tanto o QA como o QB em forma de resistência térmica. Eu particularmente não gosto muito, mas é uma forma. Eu acho que a forma do quadro lá é mais fácil, né? Da gente entender, mas ele pega o conceito de resistência, né? Que é a variação da temperatura, né? Sobre a variação da taxa. Então, a gente vai ter que a taxa de transferência de QA, né? Vai ser o θB sobre RTAB, né? E o QB, que seria o Q100, que eu chamei ali no caderno, né, para escrever para vocês, ele é o QB, que é o θB sobre a resistência aí, que seria 1 sobre H, né, vezes a área, que seria resistência de convecção. Aqui seria a resistência de condução da minha aleta. Então, na hora que a gente coloca o QA, que é a taxa de transferência de calor que a aleta dissipa, sobre o Q100, né, que ele chamou de QB, que é a taxa de transferência de calor, que aquele pedacinho que a aleta foi instalado estava dissipando antes da gente instalar a aleta, né, em forma de resistência eu posso cortar o θB com θB e a gente chega que vai ser apenas razão das resistências à efetividade. Eu gosto, né, como eu falei para vocês, eu gosto muito da definição. Eu acho que a definição leva a gente em qualquer lugar, né? Então, a gente partindo da definição que a efetividade é a taxa de transferência de calor sobre aquele Q100, aquele pedacinho que a aleta foi instalada que ele dissiparia, eu acho que fica mais fácil da gente entender o problema e até conhecer, né? Porque a gente pode aplicar para qualquer tipo de aleta independentemente, né? Já um outro parâmetro que é fundamental para o desempenho, então a gente tem efetividade e temos a eficiência. O que é a eficiência? A eficiência é o calor que uma aleta dissipa, né? Então vai ser o QA novamente, sobre o calor máximo que essa aleta dissiparia, que é o que está falando aqui, né? Aí, novamente, eu vou utilizar o papel, mais como rascunho, para facilitar vocês entenderem isso aí, porque eu acho que é importante, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma aleta aqui, ó, vou pegar uma aleta aqui, o que é eficiência, né? Então, a eficiência de uma aleta vai ser o QA sobre o Q máximo dessa aleta, né? Aí alguém poderia falar assim, Sabrina, como assim um Q máximo? Né? Na última aula de exercício, o que a gente viu? A gente viu que o perfil de temperatura de uma aleta é assim, né? Ele vai caindo. Então, aqui, para x igual a 0, a temperatura é a temperatura da base. E aí, a ponta vai caindo, né? Porque ele vai perdendo calor por condução até chegar aqui na ponta, né? O Q máximo, pessoal, o que ele considera? O Q máximo, ele considera que toda a aleta, toda a extensão da aleta, para x igual a 0, para x igual a L dividido por 2, ou para x igual a L, né, que seria a ponta aqui da aleta, né? Então, toda a extensão da minha aleta, ele estaria na mesma temperatura, que seria a temperatura da base primária. Porque a base primária é a maior temperatura do meu sistema. Então, ele consideraria que a sua base primária está na mesma temperatura, que a sua aleta, na verdade, né? Está na mesma temperatura do que essa base primária. Por quê? Se minha base primária está a 200 graus e minha aleta como um todo está a 200 graus, o meu delta com o meio ambiente vai ser máximo. Por quê? Aí eu vou ter um delta aqui com o meio ambiente que vai ser de 175.
200 menos 25, que vai me dar os 175. Se eu considero a aleta, por exemplo, normal, né? Que aqui ela é 200, aí aqui ela vai para 190, 180, 170, 100, até chegar na ponta 50. Então, com o passar do tempo, o delta que está trocando calor aqui nas superfícies, né? Quando ele é 150 menos 25, ele tem um delta só de 125. Quando ele é 50 na ponta menos 25, ele tem um delta apenas de 25. O delta vai diminuindo, né? E se meu delta vai diminuindo, eu não vou ter uma taxa máxima. Então, a eficiência é o máximo que essa aleta dissiparia sobre o QA, que seria o calor real, né? E o que seria esse QX máximo, né? Que a aleta dissiparia? É muito fácil, ela teria perdendo calor por convecção. Então, seria o θB, né? Que é o θ da base, né? O coeficiente convectivo vezes a área da aleta, que aí seria a área toda da aleta. A gente vai falar um pouquinho dela ali na frente também. Muita atenção, porque tem gente que acha que essa fórmula é igual a esse Q100, e não são. São sentidos totalmente diferentes. O Q100, a área dele correspondente refere apenas a esse pedacinho. O Q máximo, ele se refere à aleta. Então, aqui é a área da aleta e não a área da seção transversal. O Q100, ele considera só esse pedacinho que é W vezes T, por exemplo, numa aleta retangular. O Q máximo é a área da aleta, né? Apesar que o H e o θB, eles são iguais. Mas essas áreas aqui são diferentes, né? Tem muito aluno que confunde isso. Eu sempre aconselho partir das definições. Partiu da definição, pessoal, não tem erro. Efetividade é o QA da aleta sobre o Q100, que é aquele pedacinho que ela dissiparia se essa aleta não tivesse instalado nesse lugar. Eficiência da aleta é a taxa de transferência de calor da aleta sobre a máxima taxa que ela poderia dissipar. A máxima taxa que ela poderia dissipar é se ela tivesse na temperatura máxima, que fosse toda a aleta, toda a extensão dela na mesma temperatura da base, correto? Então, vou voltar, né, para o meu slide aqui. Vou ajeitar novamente, né, o suporte. Vamos lá. Esse vai ficar. Então, foi, né? E para a gente poder continuar, tá? Então, aqui, ele pegou para uma aleta adiabática, ele vai fazer mesmo caso que ele fez lá para a aleta infinita, é um exemplo, né? É um caso específico, igual ele fez para a aleta infinita, agora ele está considerando aí a aleta adiabática, né? Tá escrito ali, adiabática. É só um exemplo, tá, pessoal? E aí, o que vai acontecer? O que é o calor para uma aleta adiabática? Quem tá com papelzinho aí, né, com aquela tabelinha, pode conferir. Isso aqui vai ser o M, que é aquele Mzão. Então, calor para uma aleta adiabática, ele vai ser o Mzão, vezes tangente hiperbólica de ml, né? E aí, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai cortar teta com teta, né? Aqui embaixo, que é o calor que eu falei para vocês, que é o calor máximo, é o θB, o H vezes a área da aleta. A área da aleta vai ser o perímetro vezes o L. A gente vai falar isso também um pouco lá na frente, né? Isso considerando uma aleta plana de seção uniforme, ela teria essa área, que seria aí 2W vezes 2T, mais 2T, né? Vezes L, que seria a área total dessa aleta. Combinado? Porque aí, como é uma aleta adiabática, né? Então, ela não perde calor na ponta. Então, seria o perímetro, 2W mais 2T, vezes o L, que seria a parte de cima, a parte de baixo da aleta, né? E as laterais. A ponta não entra nessa área, porque ela é uma aleta adiabática. Então, ela não perde calor na ponta. Então, não preciso calcular a área da aleta. Eu não preciso computar a ponta da aleta na área da aleta. Certo? Precisa fazer entrar com ela, já que ela é adiabática. E aí, o seguinte, ele coloca a raiz aqui de novo, então ele vai levar esses termos aqui elevado a 2, né? Ele só deixou o L para fora, né? Então, ficou tangente ml sobre L.
E aí ele cortou o H, vai cortar com o H, e o perímetro vai cortar com o perímetro aqui. Antes de fazer isso, o que que ele fez? Ele inverteu os termos aqui, né? Então, ele fez 1 sobre raiz disso aqui, né? Ele só inverteu, tá? Ele inverteu o denominador com o numerador, que é esse passo que ele faz aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ele só inverteu o denominador com o numerador, né? Então, ele fez 1 dividido por isso tudo e ficou isso aqui. Ele cortou, como eu falei, e aí eu vou ter 1 sobre HP sobre K até R. Esse pedacinho aqui, ó, ele é o parâmetro da letra, que é aquele M minúsculo. Quem tá com a tabelinha aí pode olhar, vocês vão ver que é aquele M minúsculo. Então, a gente vai ter tangente hiperbólica de ML dividido por ML. A gente vai achar a eficiência, a fórmula da eficiência para uma aleta, né, que ela é adiabática, ou seja, a ponta não perde calor, né, a ponta tá isolada, a gente vai encontrar essa equação aqui, né? E aí, o que que eles fazem para os demais que a gente fala que é um artifício muito utilizado e fácil de trabalhar? Quando a gente pensa nos outros 4 casos, né? A gente tem a diabática, que é o que a gente viu aqui agora, que não perde calor pela ponta. Quando a gente pensa na aleta por convecção, a aleta de convecção ela perde calor na ponta, vocês não concordam? Ela está perdendo calor por convecção na ponta. O caso de temperatura especificada, ela também perde calor na ponta da sua aleta, na extremidade, né? A condição de contorno é que você conhece aquela temperatura para x igual a L. E o terceiro caso, que é o caso dela ser infinita, ela também, pessoal, perde calor por convecção na ponta. Ela é longa o suficiente, é igual eu falei, que a temperatura dela na ponta é quase igual à temperatura do meio ambiente. É o que eu falei lá, a ponta está 25,1 e o meio ambiente está 25 graus. Então, eu tenho um delta aí de 0,1, mas que troca calor ainda. Então, para compensar essa área, né, a gente fala que é uma forma de compensação dessa área, ele aumenta um pouquinho essa área e ele faz uma correção dessa fórmula aqui, ó, que a gente viu para uma aleta diabática. Então, ele vai corrigir a área, né, que ele colocou aqui, para que seria a área da aleta, e faz uma correção para fazer essa forma de compensação. E aí, essa forma de compensação, para uma aleta retangular, ela é dada por L mais T dividido por 2, que seria a espessura. E para uma aleta piniforme, né? Aqui, ó. Meu mouse sumiu. Para uma aleta piniforme, ela vai ser o L sobre o diâmetro dividido por 4, né? E aí, eu vou corrigir o meu L, que é o comprimento da aleta, para eu compensar a taxa de transferência de calor na ponta da minha aleta. E aí, a fórmula de eficiência vai ser essa aqui, né? Aonde que o LC, ele é corrigido. Essa equação aqui, ela vale para qualquer caso, desde que não seja adiabática. Então, ela vale para a aleta de convecção, né? Vou escrevendo aqui para vocês. Ela vale para a aleta infinita, né? E ela vale para a aleta de temperatura especificada, né? Então, ela vale para esses 3 tipos de aleta, porque esses 3 tipos de aleta, conforme eu falei para vocês, elas perdem calor, né? Na ponta. Então, eu vou corrigir o comprimento delas para considerar, para ter um aumento aí pequenininho, né? Dessa área, para considerar essa perda de calor na ponta, né? E dá muito parecido, pessoal, da gente aplicar a mesma fórmula ou usar essa fórmula aqui resumida. Dá muito, muito parecido, muito igual, a gente pode usar sem medo nenhum, né? Então, eu poderia usar essa fórmula com comprimento corrigido para os 3 casos, convecção infinita ou temperatura especificada, né? Eu só não posso usar para a diabática. Para a diabática, a gente usaria essa equação aqui, correto? E aí, o seguinte, uma outra forma da gente calcular a eficiência das aletas é pelo método gráfico, né?
Tem gente que olha assim e assusta, né? Nossa, o que seria isso? Mas ele é bem simplesinho, bem tranquilinho, para vocês aprenderem a mexer. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o eixo X, né? Então, eu vou calcular, fazer essa conta aqui para eu saber quanto que vale o meu eixo X. Então, eu vou fazer LC, 3,5, né? Vezes H dividido por K, vezes AP. O que é AP? Opa, surgiu uma área aqui, uma tal de AP. O que é esse AP? É o que eu falei. A letra é muito intuitiva, a gente não tem que decorar nada. AP, pessoal, tá aqui, ó, LC sobre T. Lembrando que eu só corrijo LC, que tem a correção novamente de LC, né? Eu só corrijo LC se a minha letra não for diabática. Se ela for diabática, eu posso achar pelo método gráfico, porém, eu não vou corrigir o LC. Então, meu AP ficaria L vezes T, né? E aqui no próprio desenho, ele já te informa o que é o L, que é o comprimento da letra, e já te informa a espessura também. Então, ele é bem intuitivo, né? A gente precisa ficar apreensivo com isso. Então, eu vou calcular, fazer essa conta, ver quanto que ela vai dar. Eu vou chutar aqui, pessoal, vamos supor que eu faça essa conta e essa conta dá 1,1, tá? Então, ela vai dar 1,1. Vou calcular o eixo X, deu 1,1. E aí, eu vou vir cá no gráfico e vou determinar qual tipo de aleta que eu tô trabalhando. É uma aleta parabólica, é uma aleta triangular ou é uma aleta retangular, né? O próprio desenho ele já me informa. É uma aleta retangular, né? E o eixo X dela deu 1,1. Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar a régua. É claro que aqui eu tô sem régua, né? E aí, eu vou na curva dela. A curva da aleta retangular é essa. A curva da aleta triangular é essa. E a curva da aleta parabólica é essa. Então, eu vou pegar aqui na retangular, ó. Vou subir até chegar nela, certo? E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou estimar quanto que é essa eficiência aqui no eixo Y, correto? Quando a gente faz isso, eu posso falar que a minha letra, que a eficiência é 60%, 61%? Pode. Esse resultado que você fizer pelo método gráfico, se você fizer pelo método da conta aqui também, ó, vai dar um resultado muito parecido, gente, muito similar. Vocês podem fazer sem sombra de dúvidas, vocês vão ver que o resultado, tipo assim, um vai achar 62, o outro vai achar 63, é bem próximo se você não tiver errado no cálculo, combinado? E aí, eu tenho também um método gráfico para uma aleta anular, né? Que é aquela aleta que eu falei que é bem utilizado, um trocador de calor. Aqui também tem todas as especificações dela, ele fala quem que é R1, quem que é R2, ó, pra você ver, R2 pelo desenho, vai ser R1 mais L, então esse é o R2. Se eu tiver que corrigir, ele corrige e forma o R2C corrigido. Então, vai ser o R2 mais T dividido por 2. Quem que é o AP, né? Ele fala aqui, o AP, ele aparece aqui, ó, essa área, ele aparece no eixo X, né? Então, ela vai estar aqui no meu eixo X, ó. Então, é bem intuitivo, é só a gente ler e fazer. E a mesma coisa, o que vai ser a primeira coisa para utilizar esse gráfico? Vou calcular esse eixo X. Vamos supor que esse eixo X agora deu 1,55, essa conta ali, né? Então, gente, a gente pode arredondar, né? Ou a gente arredonda para 1,6, ou 1 para ponto, a gente vai arredondar para 0,6, desculpa, né? Que tá mais próximo de 1,5, né? Então, vou arredondar aí para 1,6. Esse gráfico, ele só é um pouquinho diferente do outro, porque para a letra anular, eu tenho mais curvas. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho a curva 1, eu tenho a curva 2, eu tenho a curva 3 e tenho a curva 4. Como que a gente vai saber qual curva que a gente vai utilizar? Simples, pessoal, tá aqui, ó. O gráfico, ele te conta tudo. Vou fazer essa razão, R2C dividido por R1. R2C tá falando aqui o que é, né? E aí, eu vou fazer essa curva e vou achar um valor aqui, chutando,
vou achar aí, por exemplo, 1,8, né? 1,8 tá mais próximo de 1 ou tá mais próximo de 2? Vai estar mais próximo de 2 nesse exemplo que eu tô dando, né? Então, eu vou aproximar aí do exemplo que eu dei de 2 e a gente vai pegar a curva 2. Então, eu vou olhar a curva 2 com o meu eixo X, que a gente achou de 1,6. Então, vou vir cá, ó, vou marcar aqui, ó, 1,6, vou falar que tá mais ou menos aqui. Vou subir até a curva 2, né? Eu não parei na curva 5 nem na curva 4, fui até a curva 2. E vou pegar agora quanto que vale, né? Vai ficar bem torto, né? Mas vai dar para vocês entenderem aí. Quanto que vale essa eficiência? A gente vai traçar a régua, né? Que não tem como eu traçar. E vou pegar. E aí, eu vou estimar, né? Se aqui, por exemplo, a metade é 30, então tá bem no meio entre 30 e 40, eu poderia estimar, né, que essa eficiência aqui nesse ponto, ela vai ser 35%, né? A eficiência aqui vai ser 35% pelo método gráfico, uma aleta anular. A aleta anular, a única forma da gente achar a eficiência dela é pelo método gráfico. Por quê? Depois, a forma da eficiência dela mesmo, do cálculo, né? Ela entra em equação de Bessel, que é aquelas equações de cálculo numérico que eu tinha falado para vocês, que a gente não vai utilizar nesse curso, né? Então, seria dessa forma. Aqui tem um resumão para vocês de toda a matéria, é bem interessante. É bem intuitivo, sugiro imprimir também para facilitar, sugiro imprimir também esses gráficos que a gente vai utilizar para vocês terem aí, para poder riscar, né, para a gente ver quanto que é a eficiência pelo método gráfico. Então, imprimam essa folha, né, como eu falei, se fosse em prova mesmo, presencial, a gente teria todas essas impressas para a gente poder trabalhar, né, tanto essa, como esse resumão aqui, ó. Esse resumão, ele fala o tipo de aleta, então uma aleta retangular, né? Aqui ele fala toda a geometria explicando quem que é o L, quem que é o W, quem que é o T, então largura, comprimento, espessura, né? Ele fala novamente do AP que a gente precisa lá para calcular a área a eficiência pelo método gráfico, a gente precisa dessa área AP, né? Ele fala quem que é o LC, se eu quiser corrigir, né? Caso seja uma aleta adiabática, e ele me fala quem que é a área da aleta, né? A gente não tem que preocupar com a área da aleta, porque como ele corrige, né, e o que se refere à espessura dá uma área muito pequenininha, então ele fala que a área da aleta é 2W vezes LC. E aqui ele já fala eficiência, né? O que que muda? Se fosse uma aleta adiabática, que não cai naqueles casos, eu só não iria corrigir, né? Então aqui onde está LC, eu ia usar só L. Se a minha aleta fosse adiabática, eu não preciso corrigir, eu não preciso compensar essa área que ela, na ponta que ela perde calor, porque ela vai ser adiabática, ela vai estar isolada, né? Aqui a gente tem para uma aleta triangular, né? A eficiência de uma aleta triangular, ela entra aqui também na equação de Bessel. Como que eu sei? Aonde que tem um I, representa a equação de Bessel. Então, aqui, ó, a gente trabalha com I, e aqui também a gente tem um I, a gente trabalharia aí com equações de Bessel. Então, essas eficiências aqui, ó, a gente não vai utilizar, porque a gente não vai chegar a ver a equação de Bessel, tá? Então, a gente, num curso básico, normalmente a gente não estuda isso, apenas num curso aí de um pós-doutorado, né, um doutorado, um mestrado, né, a gente estuda isso aí. Mas para um curso básico a gente vai focar em eficiências de aletas retangulares, né, ou de aleta anular, né. A aleta anular, em vez de calcular pela equação de Bessel, eu poderia usar aí para a aleta anular, por exemplo, o método gráfico, né. A gente poderia usar sem problema nenhum aquele método gráfico, que é o último gráfico que eu vi para vocês, para a gente calcular a eficiência, que é esse aqui, ó, né? Então, falou que a aleta anular, a gente vai pegar e vai calcular a eficiência pelo método gráfico, né? E aqui a mesma coisa, ele vai falar a área da aleta, quem que é a área da aleta, quem que é o volume, todos os dados que vocês precisam estão nessas tabelinhas, que são resumo.
Aqui são outros tipos de aleta também, a piniforme, né, uniforme, que a gente vai utilizar muito, a triangular, né, e a parabólica, né. Novamente, aletas de seção não uniforme, elas entram eficiência em equação de Bessel, que é esse I aqui, a gente não vai utilizar, tá? Então, a gente vai utilizar apenas a eficiência dessas aletas mais simples, que são também até as mais usuais de se trabalhar, combinado? Eu vou pular isso aqui que a gente vai ver na próxima aula, senão fica uma carga muito grande da matéria, né? E eu vou para um exercício que eu queria deixar para vocês tentar fazer para ver se realmente entendeu a aula de hoje. Seria esse exemplo 1, né? Já tem a resposta aí embaixo. Sugiro que tentem fazer, não deixe a matéria acumular, né? E na próxima aula a gente vai resolvê-lo, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus.